Olá, vamos falar agora de ciclos de entrega. Então a gente vai fazer ciclos de melhoria, ciclos de desenvolvimento da nossa iniciativa, do nosso projeto, pensando na área de TI, no seu desenvolvimento de software, pensando numa área de marketing, a sua análise de mercado, a sua publicidade, o que você puder fazer para ajudar a sua empresa, a sua iniciativa ou até mesmo a sua vida pessoal. E aí a gente vai falar um pouquinho da gente reduzir o tamanho desse ciclo, né? Muitas vezes a gente pode estar fazendo um projeto muito grande que vai entregar depois de um ano, depois de 2 anos, é um ciclo muito grande. Como que a gente faz para reduzir esse ciclo? Não necessariamente trabalhando mais, não necessariamente a gente fazendo a coisa mais rápido, mas mais importante que isso, né? A gente conseguir fazer uma entrega o quanto antes para a gente entender o que está acontecendo, se o nosso cliente está gostando. Então a gente vai ver essa redução do ciclo um pouquinho mais forte. Contando um exemplo para vocês, estava conversando com um amigo meu, o Léo, recentemente, tem alguns meses só que a gente que teve esse bate-papo, que trocou essa ideia. E aí o Léo mencionou que na empresa dele, na empresa que ele trabalha, ia iniciar um novo projeto, já com uma previsão de entrega para depois de 1 ano, esse projeto, né? E aí logo em seguida ele falou, já sabemos o que vai acontecer, né? Vai dar errado, esse projeto vai falhar. E hoje em dia, você vê um projeto que só vai ter uma entrega depois de 1 ano, a chance dele falhar está muito alta mesmo, o risco está alto, né? Então, primeira coisa que eu já citei para o Léo logo de cara, falei, cara, e se você fizer ciclos de entrega, se você reduzir esse tempo que você vai fazer a primeira entrega. E se, ao invés de fazer uma única entrega, depois de 1 ano, e ter um risco de, na hora que fazer essa entrega, o cliente recusar, o cliente não gostar do que foi entregue, por que você não faz, então, 52 entregas? Uma entrega por semana. Temos 52 semanas no ano, né? Se a gente fizer uma entrega por semana, será que a gente vai errar 52 vezes? Será que depois de 52 semanas a gente ainda vai estar errando? Né? Pode ser que na primeira entrega o cliente fale, não, está errado, não foi isso que eu queria, não é isso que eu estou precisando. Aí você, ok, o que é que você precisa então? Eu devo ter entendido errado. Faz a segunda entrega, ainda está errado, ainda não é o que eu quero. Você entende novamente o que aquele cliente está pedindo. Você vai para a sua terceira entrega. Na terceira entrega, pelo menos ele já vai começar a perceber um direcionamento e perceber uma situação que está coerente. Esse caminho está legal, mas corrija isso. E você vai corrigindo. Depois na quinta, na 15ª entrega, você já vai estar acertando. Você vai estar acertando a direção, o que precisa ser feito. E aí na entrega número 52, você vai ter tido sucesso dentro desse projeto. A gente vai ter que entender quanto de sucesso, né? Se a gente vai conseguir concluir tudo dentro das 52 semanas, mas pelo menos o projeto não vai falhar em 100%. Né? No mínimo isso você já está garantindo só de fazer ciclos de entrega. Então isso tem um poder bem grande. Fazer ciclos de entrega te traz já um ganho muito grande dentro do seu projeto de assertividade e também de produtividade, porque você vai estar fazendo o que realmente precisa ser feito. Né? Um outro exemplo que a gente traz também é do modelo Toyota. Né? Muitas das coisas dentro do modelo ágil, dentro dos métodos, não só do Scrum, mas de outros métodos ágeis também, eles trazem coisas que vêm lá do modelo Toyota, lá da manufatura Lean, do processo Toyota de Just-in-Time, de manufatura enxuta, que foi criado lá no pós-guerra na Toyota. E aí, nesse momento de pós-guerra da Toyota, o Japão estava bem devastado depois da Segunda Guerra Mundial e eles tinham a percepção de que precisava de 9 japoneses para produzir igual um americano. Né? Nos livros, nas citações das pessoas da Toyota da época, eles citavam, na verdade, de um pouquinho diferente do que eu acabei de dizer para vocês. Eles citavam que precisava de 3 japoneses para produzir igual um alemão e de 3 alemães para produzir igual um americano. No final das contas, 9 japoneses para produzir igual um americano. Não sei se isso era realmente a realidade e o cálculo com relação à produção, mas com certeza esse era o sentimento. Isso era o que eles relatavam, os japoneses da época. Então eles começaram uma busca por um ganho de produtividade e uma busca por chegar a uma produtividade muito melhor para alcançar os demais países. Né?
E como que eles começaram a buscar isso? Reduzindo os desperdícios. E o principal desperdício que a gente precisa reduzir é aquele quando a gente produz algo que não vai ser utilizado. Quando a gente produz algo que não precisa ou que nosso cliente não vai utilizar, não precisa. Né? Então, o que a Toyota fez lá atrás para começar a reduzir esse desperdício e começar a aplicar uma manufatura mais enxuta e com esse processo cíclico de entregas, né? Eles entregavam, vou usar números hipotéticos, né, só para a gente entender o contexto. Eles entregavam, vamos supor, 1000 carros do tipo A, depois eles produziam 1000 carros do tipo B, depois eles produziam 1000 carros do tipo C. Né? O primeiro exemplo que eu mostrei para vocês na minha conversa com o Léo, a gente quebrou, a ideia era quebrar aquele projeto em entregas menores. Aqui já não é uma quebra de um projeto em entregas menores, e sim uma quebra do tamanho do lote que você está entregando. Uma quantidade muito grande de coisas, ou de carros, no caso da Toyota, que você está entregando por vez. Por que não entregar menos carros por vez e depois você volta a produzir aquele mesmo carro? Então foi isso que a Toyota começou a fazer para melhorar a sua produção e diminuir o desperdício. Então, em vez de produzir 1000 carros do tipo A, eles reduziram para 800. E aí produziam 800 carros do tipo A, depois 800 carros do tipo B, depois 800 carros do tipo C. E aí eles foram começando a ajustar a empresa, a linha de produção em função dessa mudança. Depois eles baixaram um pouco mais, para 600. E foram baixando, 400, 200, 100 carros por vez. E o que começou a acontecer na fábrica? O que começou a acontecer dentro daquele ambiente? Né? Eles começaram a perceber que algumas técnicas, algumas coisas de estoque, outras coisas de linha de produção, precisava mudar por causa dessa frequência de mudança, de troca. Vou produzir um carro do tipo A, depois vou produzir um carro do tipo B, depois vou produzir um carro do tipo C. Né? Então, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a procurar todos esses processos que precisavam ser otimizados e foram melhorando. Foram melhorando cada um desses processos. Um dos exemplos que eu acho muito legal, que tem na literatura da Toyota, contando essa história, é de um exemplo de uma chapa que eles precisavam fazer para fundir aço, fundir metal para produzir os carros da Toyota. Né? Então essa chapa, eles precisavam trocar a chapa toda vez que trocava o tipo do carro. Então estão produzindo o carro do tipo A, coloca-se uma chapa. Vai produzir carro do tipo B, tira essa chapa, coloca uma nova chapa no lugar para fazer o formato que precisa das peças para o outro tipo de carro. E assim troca de novo para o carro tipo C. Né? E essa troca levava cerca de 3 horas para acontecer. Imagina 3 horas para trocar essa chapa. Se você está produzindo 1000 carros, está levando 1 mês, 2 meses de produção, 3 horas não é nada. Né? Você aceita gastar 3 horas trocando essa chapa, mesmo que sejam 3 horas, mesmo que seja um processo trabalhoso, mas é aceito dentro do tamanho de tempo que aquela chapa vai ser usada. Só que quando eles foram reduzindo o tamanho do lote, reduzindo a quantidade de carros de produção por vez, eles começaram a perceber que 3 horas para trocar essa chapa estava impactando no trabalho deles. Então eles começaram a otimizar esse processo da troca da chapa. E ela passou a reduzir o tempo, né? Chegou a 2 horas, 1 hora, e aí eles melhoraram e tudo mais, e estavam com o entendimento de que 1 hora estava bom o suficiente. E eles continuaram reduzindo o tamanho do lote. Chegaram a 100 carros, 50 carros por vez, até o momento que eles chegavam a 1 carro por vez. E nesse processo, eles começaram a ver que aquela chapa precisava trocar mais rápido ainda. Né? 1 hora já estava sendo problemático. Então imagina se você vai demorar 1 semana produzindo o mesmo tipo de carro, 1 hora, ok, pode ser aceitável. Agora todos os dias, você precisa trocar essa chapa todos os dias, 1 hora passa a ser já muito tempo. E eles chegaram a reduzir isso a 15 minutos. 15 minutos para a troca dessa chapa que levava 3 horas. Eles ganharam um tempo muito grande. Óbvio que eles tiveram que buscar novas técnicas, buscar novos conhecimentos para conseguir reduzir aquela chapa. Talvez reorganizar alguma coisa na fábrica, mas eles nem sabiam que era possível ganhar 2 horas e 45 minutos ali no trabalho deles, porque eles nem sentiam a necessidade de fazer essa mudança. Né? Então, trouxe 2 exemplos para vocês de redução do tamanho do lote. A redução da gente
quebra aquilo que precisa ser feito, em vez de a gente entregar só uma vez depois de um ano, a gente quebra para pequenas entregas. E um outro exemplo que é a quantidade, né? Em vez de fazer uma quantidade de 1000 coisas para serem entregues, a gente reduz isso para fazer em menores quantidades. E isso fez com que a Toyota fosse melhorando e reduzindo o desperdício no seu ambiente de trabalho. E eles ganharam mais produtividade. Agora vamos para a próxima aula falar um pouquinho sobre foco no resultado.